Olá, seja bem-vindo ao dia 248 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentar, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Samuel 29 e 30, iremos a 1 Coríntios 10, iremos ao profeta Ezequiel no capítulo 8 e finalizando a leitura de hoje, iremos ler Salmo 46 e também Salmo 47. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 29, nós vamos ver que os filisteus desconfiam de Davi e também no capítulo 30 nós vamos ler Davi derrotando os amalequitas. Vamos a essa leitura? 1 Samuel 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Efeque. Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça dos nossos homens? Não é ele o David que cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal, e ficarei contente em tê-lo servido comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo? Desde o dia em que cheguei, por que não posso ir na luta contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora, levante-se bem cedo com os seus servos de seu senhor que vieram com você e partam de manhã assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiaram a cidade de Ziglag, levando como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Ionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E respondeu o Senhor: Persiga-o, e é certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens conseguiram a perseguição. Encontraram um egípcio no caminho e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensado e 2 bolos de uvas pastas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Nebeg dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziglag. Davi lhe perguntou: Você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: Jura, diante de Deus, que não me matarás nem entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei até eles. Quando ele levou até Davi, os amalequitas estavam espalhados pela região.
comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados o conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Esses são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e nos entregou nas mãos dos bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão parte iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou em Ziglag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para você, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, de Neguebe, de Jatir, de Areor, de Sifete-Mote, de Estemoa, de Racal e das cidades de Jazemelitas e dos queneus, de Horma, de Corazã, de Atasse e de Hebron, e todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passados. Vamos agora à nossa leitura a 1 Coríntios, no capítulo 10, onde a carta do apóstolo Paulo ele vai falar sobre os exemplos da história de Israel e também das festas idólatras e também da ceia do Senhor e da liberdade dos cristãos. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios, capítulo 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de os antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram e foram mortos por anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julgue vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a mesma participação do sangue de Cristo e do pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, o que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
Ninguém deve buscar o seu próprio bem, e sim os dos outros, como de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for apresentado, sem nada lhe perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da sua consciência. Isso é, da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo das refeições em ação de graças, por que sou condenado por algo pela qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou à procura do meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Vamos agora ao profeta Ezequiel. Hoje, no capítulo 8, que nós iremos ler, o profeta Ezequiel ele fala da idolatria no templo. Vamos a essa leitura? Ezequiel, capítulo 8. No quinto dia do sexto mês do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima, com a aparência, era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito me levou entre a terra e o mar e o céu, e em visões de Deus. E me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e vi, junto à porta do altar, o ídolo que provoca ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel? Coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores do que essa. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, e vi todos os tipos de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário, cada um tinha em suas mãos. Elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá vi uma mulher sentada chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje? A última leitura de hoje nós faremos a leitura de Salmo 46 e Salmo 47. Aqui são salmos de clamor e refúgio e de glorificação ao Senhor, de cântico ao Senhor. Um salmo bastante conhecido. Vamos à leitura? Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar.
ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas águas, os canais, alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmo 47. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclame a Deus com cânticos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é grande e rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança. O orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam músicas a Deus cantem louvores. Ofereça música ao nosso rei. Cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se ajuntam ao povo de Deus, de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus e ele é soberano e soberanamente exaltado. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.